Você já se perguntou quantos segredos foram silenciados antes mesmo de chegarem até nossas mãos? Quantas palavras que poderiam mudar nossa fé, nossas crenças, nossa maneira de enxergar a própria figura de Jesus Cristo foram deixadas de fora? Não por acaso, não por erro, mas talvez por estratégia, por decisão, por poder. O que poucos ousam dizer em voz alta é que a história da fé cristã, desde seus primórdios, esteve entrelaçada com escolhas humanas. Escolhas feitas em concílios, em salas fechadas, por líderes que carregavam em suas mãos não apenas pergaminhos, mas também o peso de um império e a vontade de controlar narrativas. Entre essas decisões silenciosas e determinantes, há um evangelho que por pouco não fez parte das escrituras sagradas. Um evangelho que ecoou entre os primeiros cristãos e que, segundo estudiosos e teólogos, chegou a ser debatido como uma possível verdade. Não se tratava de uma fábula ou uma heresia marginal. Era algo mais profundo. Um texto com peso espiritual, com ensinamentos e passagens que dialogavam diretamente com a essência das palavras de Jesus, mas que, por algum motivo ainda envolto em névoas, foi deixado de lado. E o mais intrigante é que esse evangelho proibido carrega em suas linhas algo que incomodava, algo que talvez libertasse demais, ou questionasse demais, ou, quem sabe, revelasse algo que muitos queriam manter guardado. Dentro desse evangelho, há frases que colocam o ser humano diante de um espelho. Não um espelho de culpa, mas um espelho de luz. Um evangelho que não condena de imediato, mas convida à reflexão, à busca por dentro, à descoberta de um reino que não está fora, mas sim dentro de cada um de nós. E é aí que o mistério se aprofunda. Porque se esse evangelho fosse aceito, se essas palavras tivessem sido proclamadas nos púlpitos ao longo dos séculos, será que a fé teria tomado outro rumo? Será que a imagem de Jesus que conhecemos seria ainda mais próxima, mais humana, mais reveladora? Afinal, o que havia ali que era tão perigoso para ser banido? O que ele dizia sobre o reino dos céus, sobre o papel da alma, sobre os caminhos ocultos da salvação? É impossível não lembrar das palavras do próprio Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, e se parte dessa verdade ficou de fora? E se a liberdade prometida foi restringida por medo, por política, por doutrina? Não estamos aqui para descredibilizar a Bíblia, mas para lembrar que o processo da formação do cânon foi também um processo humano. E dentro dessa humanidade, decisões foram tomadas que moldaram séculos de fé, de liturgia, de vida espiritual. O que estamos prestes a revelar neste vídeo pode mudar a forma como você entende certos ensinamentos de Jesus. Não estamos falando de teorias vazias, mas de documentos reais, descobertos, traduzidos, estudados, escritos que desafiam o que nos foi contado como definitivo e que, ao mesmo tempo, dialogam com o que há de mais profundo nos ensinamentos de amor, misericórdia e redenção de Cristo. Não é coincidência que tantas descobertas desse tipo tenham vindo à tona apenas nos últimos tempos. Talvez estejamos finalmente preparados para olhar para a fé com olhos mais despertos, mais abertos. A questão não é apenas o que foi deixado de fora, é o porquê e o que isso significa para nós hoje. Se você sente que existe algo mais, se você já pressentiu que há uma dimensão mais profunda na jornada com Deus, este vídeo vai tocar seu coração, porque há uma mensagem oculta, há uma voz que atravessou séculos tentando ser ouvida, e talvez, só agora, estejamos prontos para escutá-la. E é por isso que, antes de mergulharmos ainda mais fundo nessa revelação, precisamos fazer uma pausa, não para interromper, mas para alinhar o coração. Porque diante de um tema tão delicado, tão carregado de espiritualidade e mistério, é essencial que estejamos conectados com o alto. A oração não é apenas um ato religioso, ela é a ponte que nos liga ao invisível, ao eterno, ao sagrado.
E neste momento, mais do que nunca, precisamos dessa conexão. Talvez você esteja assistindo a este vídeo buscando respostas, ou talvez esteja apenas curioso. Mas não importa de onde você vem, o que importa é que você chegou até aqui. E se chegou, não foi por acaso. Há um propósito neste encontro. Por isso, eu quero te convidar a comentar agora, com fé e com sinceridade, uma oração. Escreva nos comentários aquilo que está no seu coração. Pode ser uma simples frase: Senhor, revela a tua verdade. Ou, Jesus, guia meus passos. Ou até mesmo, abre meus olhos espirituais. O que importa é que você ore, que você escreva como se estivesse falando diretamente com Deus. Essa corrente de oração que formamos aqui tem poder. E não importa quantos estejam conosco, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará presente. Comente a sua oração, leia a de outros irmãos, responda, ore por eles também. Juntos, formamos uma comunidade que busca a verdade, mas também busca a presença de Deus em cada passo da jornada. E se essa mensagem já tocou seu espírito de alguma forma, se você sente que está diante de algo maior, que está sendo despertado para uma nova dimensão da fé, então não deixe de apoiar este trabalho. Deixe o seu like, que é muito mais do que um gesto. É um sinal de que essa mensagem precisa continuar alcançando vidas. E se inscreva no canal. Faça parte desta missão de explorar, com respeito e profundidade, os mistérios que envolvem a fé cristã e os ensinamentos de Jesus. Estamos apenas começando essa revelação e ainda há tanto por vir. Então ore conosco, comente com fé, deixe seu like e inscreva-se. O que vem a seguir pode transformar a forma como você entende a fé para sempre. Em 1945, um simples camponês egípcio cavava a terra à procura de fertilizante nas redondezas de Nag Hammadi, uma pequena vila situada ao sul do Egito. O que ele encontrou, no entanto, não fertilizaria a terra, mas sim a alma. Um jarro de barro, selado e antigo, escondido sob a areia e o esquecimento de séculos, guardava dentro de si um dos mistérios mais instigantes da história cristã. Era como se o tempo tivesse sido forçado a revelar um segredo. E esse segredo vinha na forma de manuscritos, evangelhos, ensinamentos esquecidos, ou melhor dizendo, silenciados. Entre esses textos, repousava algo que mudaria para sempre o entendimento de muitos estudiosos sobre os primeiros anos do cristianismo. Um deles era conhecido como o Evangelho de Tomé. Os evangelhos apócrifos, como ficaram conhecidos, não foram imediatamente compreendidos em sua profundidade. Escritos em copta, uma antiga língua egípcia usada por comunidades cristãs primordiais, esses textos não eram compostos por histórias longas ou cronologias sobre a vida de Jesus. Eles traziam, na maioria das vezes, ditos, frases, sentenças curtas e penetrantes, como lanças espirituais cravadas no coração de quem ousasse lê-los com atenção. E é exatamente isso que tornava essas palavras tão perigosas para as estruturas que se formaram séculos depois. Porque dentro desses manuscritos estavam expressões de uma fé viva, crua, não institucionalizada. Uma fé que convidava à experiência direta com o divino, sem a necessidade de templos, regras rígidas ou intermediações humanas. A pergunta que ecoou entre os muros das universidades e nos corredores silenciosos dos mosteiros foi a mesma. Por que esses textos ficaram escondidos por tanto tempo? Seria apenas acaso? Ou havia um esforço deliberado para que nunca fossem encontrados? Os manuscritos do deserto não foram enterrados como lixo. Foram selados, preservados, ocultados com intenção. Como se alguém, em algum ponto do passado, tivesse entendido que aquelas palavras precisariam sobreviver. Não apenas aos séculos, mas também ao silêncio. E hoje voltam à tona como um grito suave, um convite ao despertar.
Entre todos os evangelhos descobertos ali, o de Tomé causou o maior alvoroço. Isso porque ele parecia conter frases autênticas de Jesus, muitas delas semelhantes às encontradas nos evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas outras completamente novas, quase provocadoras, desconcertantes. Havia algo ali que desafiava o senso comum da religiosidade ocidental. Algo que não cabia nas paredes das igrejas ou nos dogmas estabelecidos. E por isso, talvez, precisasse ser enterrado. Os estudiosos logo perceberam que o Evangelho de Tomé não era uma invenção tardia. Sua linguagem, estrutura e contexto histórico indicavam que ele poderia ser tão antigo quanto os evangelhos da Bíblia, ou até mais. Isso por si só já bastava para reabrir o debate. Afinal, se esse evangelho fosse escrito em tempos tão próximos da morte de Jesus, por que ele não foi incluído no Novo Testamento? Quem decidiu o que deveria ou não ser parte da palavra sagrada? E com base em quais critérios? A resposta, claro, não é simples. E talvez nem seja totalmente conhecida. Mas o que se sabe é que nos primeiros séculos do cristianismo havia uma pluralidade de visões sobre quem era Jesus, o que ele ensinava e como sua mensagem deveria ser vivida. Algumas comunidades viam nele o libertador do espírito, outras o sacrifício perfeito, outras ainda o mestre do autoconhecimento. E o Evangelho de Tomé parecia se alinhar com essa última perspectiva. Não havia ali milagres, não havia histórias de nascimento virginal ou ressurreição. Havia sim ditos profundos que sugeriam que o reino de Deus não estava distante, mas sim já presente, dentro, em nós, no silêncio, no olhar desperto. Essa mensagem era poderosa e talvez para alguns perigosa demais, porque colocava o ser humano diante de uma responsabilidade espiritual intransferível. Não era mais possível terceirizar a salvação. Não era mais necessário um sacerdote. O encontro com o divino era íntimo, direto, vivo. E isso, para estruturas que se fortaleciam em torno do controle religioso, poderia representar uma ameaça. Por isso, quando esses manuscritos ressurgiram em pleno século XX, como se estivessem esperando o momento certo para falar novamente, muitos corações foram tocados, alguns com medo, outros com esperança e outros ainda com sede. Sede por uma verdade mais profunda, mais pessoal, mais libertadora. O Evangelho proibido que quase entrou na Bíblia não é apenas um texto antigo, ele é um espelho, um reflexo de uma fé que existia antes das instituições, antes das normas, antes das divisões. Uma fé que talvez Jesus tenha mesmo ensinado, mas que ficou escondida nas areias do tempo. Se você sente que essa descoberta fala com algo dentro de você, comente aqui embaixo. Eu quero ver com os olhos do Espírito. Ou então escreva, desperta, alma minha. Essas palavras podem parecer simples, mas carregam um eco profundo. Deixe seu comentário, compartilhe sua oração, porque esse não é apenas um vídeo, é um chamado. Quando os estudiosos começaram a vasculhar cuidadosamente os textos encontrados em Nag Hammadi, perceberam que a riqueza de conteúdo ia muito além de um simples apanhado de documentos antigos. Eles estavam diante de uma coletânea de textos que haviam sido deliberadamente excluídos da história oficial do cristianismo. A pergunta que ecoava silenciosamente era dolorosa e reveladora. Quem decidiu o que deveria ser chamado de verdade? O processo que separou os evangelhos que conhecemos dos chamados apócrifos foi marcado não apenas por critérios espirituais, mas por forças políticas, disputas de poder e interesses institucionais. O que hoje chamamos de Bíblia passou por séculos de debates, disputas entre correntes teológicas, manipulações imperiais e decisões estratégicas. Isso nos leva diretamente à origem da ideia de cânon, a definição oficial dos livros considerados sagrados. Muitos imaginam que a Bíblia foi formada de maneira milagrosamente unificada,
como se uma luz divina tivesse revelado quais livros deveriam ou não fazer parte dela. Mas a realidade é que a formação do cânon bíblico foi um processo demorado, complexo e extremamente humano. Durante os 3 primeiros séculos do cristianismo, não existia uma Bíblia como a conhecemos hoje. Cada comunidade cristã tinha acesso a diferentes escritos, cartas e evangelhos. Alguns que exaltavam a divindade de Jesus, outros que destacavam seu lado humano e filosófico, outros ainda que o apresentavam como um guia interior para a iluminação da alma. Nesse contexto, textos como o Evangelho de Tomé circulavam livremente entre os fiéis, sendo lidos, refletidos e orados como mensagens de revelação profunda. Mas tudo começou a mudar com a ascensão do Império Romano ao cristianismo. Quando o imperador Constantino converteu-se ao cristianismo e convocou o famoso Concílio de Nicéia em 325 a.C., o que estava em jogo não era apenas a espiritualidade, era a organização de uma religião oficial, uma fé única para um império gigantesco. E para isso, era necessário eliminar a diversidade de vozes e estabelecer uma só narrativa, coerente e controlável. O concílio não decidiu sozinho quais livros estariam ou não na Bíblia, mas ele deu início a um processo em que o cristianismo deixou de ser um movimento de revelações espirituais múltiplas para se tornar uma instituição centralizada e hierárquica. Aos poucos, os evangelhos que falavam da busca interior, da união com o divino sem intermediários, começaram a ser marginalizados. E textos como o de Tomé, que ecoavam verdades espirituais profundas, mas que não alimentavam a estrutura nascente da igreja, foram deixados de lado, rotulados como heréticos ou duvidosos. E é exatamente neste ponto que o Evangelho de Tomé desperta ainda mais mistério e fascínio. O que ele continha que incomodava tanto? Porque mesmo sendo possivelmente tão antigo quanto os evangelhos oficiais, ele não foi incluído no Novo Testamento. A resposta talvez esteja no seu conteúdo. O Evangelho de Tomé não narra milagres, não descreve a crucificação, não apresenta uma teologia da culpa ou da punição eterna. Em vez disso, ele traz 114 ditos atribuídos a Jesus, muitos dos quais convidam o leitor à introspecção, à busca da luz interior, ao reconhecimento de que o reino de Deus está dentro de cada ser humano. Essa ideia, por mais bela e libertadora que seja, também é perigosa para qualquer sistema de poder religioso, porque ela desarma o controle. Ela rompe com a necessidade de um mediador entre o homem e Deus. Ela diz: você já tem tudo dentro de si, basta despertar. Não é à toa que esse evangelho foi banido. Ele desestabiliza, ele quebra estruturas, ele revela um Jesus que não apenas opera milagres externos, mas que chama o indivíduo para uma transformação interna profunda. Um mestre que desafia a ilusão da separação, que ensina que a salvação não está em um lugar ou em um dogma, mas no reencontro com a essência divina que habita cada um de nós. E isso, para muitos, era subversivo demais. Talvez por isso esse texto tenha sido enterrado, escondido. Mas, como toda semente enterrada, ele brotou e agora retorna para confrontar, questionar e iluminar. A beleza do Evangelho de Tomé está exatamente na sua simplicidade poderosa. Ele não busca convencer pela força de uma narrativa épica, mas pelo impacto espiritual de suas palavras. Cada dito é como um enigma, um convite ao silêncio e à meditação. E entre todos eles, há um que ecoa com força especial. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivente. Essa frase, por si só, carrega o peso de séculos. Ela destrói a ideia de separação. Ela afirma que o caminho da verdade é, antes de tudo, um retorno a si mesmo, um reconhecimento da centelha divina que vive em nós. Se essa mensagem ressoou no seu espírito, eu quero que você comente agora algo que venha do seu coração. Escreva:
Eu quero conhecer a verdade oculta. Ou Jesus revela o que foi escondido. Essas palavras, quando declaradas com fé, criam conexões espirituais. Deixe seu comentário, porque talvez seja através dele que outra pessoa será tocada. Compartilhe esse momento, deixe seu like para apoiar esse conteúdo e se inscreva para continuar fazendo parte dessa jornada de descobertas. Ainda temos muito a revelar, e o que vem a seguir pode abalar tudo o que você pensava saber sobre a fé. Enquanto mergulhamos ainda mais profundamente no Evangelho de Tomé, a natureza dos seus ensinamentos começa a revelar nuances que escapam à teologia tradicional. É como se cada linha escondesse uma chave espiritual, um fragmento de sabedoria que atravessou séculos protegido por véus de silêncio. Um dos elementos mais enigmáticos e fascinantes é o estilo com que essas palavras são apresentadas. Não há narrativas, não há explicações detalhadas, não há contexto histórico, apenas ditos, sentenças enigmáticas, muitas vezes desconcertantes, que ecoam como parábolas sem conclusão. E talvez essa seja justamente a intenção, porque o Evangelho não tenta entregar respostas prontas. Ele convida à busca. Ele provoca a mente e inquieta o espírito. E talvez, no fundo, o verdadeiro segredo esteja aí. Entre esses ditos, um dos mais citados e debatidos é aquele que diz: o reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor. Quando conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivente. Essa frase, à primeira vista, parece apenas bela e filosófica, mas quando examinada com olhos espirituais, ela carrega um poder transformador, porque ela rompe completamente com a lógica da religiosidade externa. Ela afirma que o reino não está em templos, em doutrinas, nem mesmo em lugares sagrados. Ele está dentro de nós, ao redor de nós, no aqui e agora. Não em um céu distante após a morte, mas neste exato instante. Esse conceito, se aceito profundamente, muda radicalmente a forma como vivemos nossa fé. Ele nos chama à responsabilidade espiritual imediata, nos desafia a deixar de buscar fora aquilo que já pulsa dentro. E é justamente essa percepção que pode ter causado tanto incômodo aos olhos do poder religioso da época. Porque quando você reconhece que o divino habita em você, você não se submete facilmente ao medo. Você não depende de intermediários. Você não se prende a rituais vazios. Você desperta. E esse despertar é perigoso, porque uma alma desperta é livre. E uma alma livre é difícil de controlar. Por isso, talvez o Evangelho de Tomé tenha sido enterrado, porque ele não ensina a obedecer, mas a despertar. E isso, para impérios e instituições que baseavam seu domínio na obediência, era intolerável. Essa ausência de milagres, de histórias épicas, de detalhes da crucificação ou da ressurreição, tudo isso mostra que esse texto não quer narrar eventos externos, mas provocar experiências internas. Ele fala direto com o coração. Ele não precisa de provas. Ele é, em si mesmo, um chamado ao silêncio, à introspecção, ao mergulho profundo no próprio espírito. E ao contrário do que se possa imaginar, isso não é contra os evangelhos canônicos. Pelo contrário, em muitos momentos, o que Tomé revela parece ser uma continuação natural dos ensinamentos mais profundos de Jesus. Uma expansão, uma intimidade que talvez tenha sido esquecida ao longo dos séculos, mas que nunca deixou de existir. É impossível ignorar o fato de que a estrutura desse evangelho lembra as tradições orais dos primeiros seguidores de Cristo. Antes de haver escrita, havia a palavra falada, e a palavra, quando inspirada pelo Espírito, tem o poder de se gravar na alma. O Evangelho de Tomé parece vir dessa raiz, de um tempo em que a fé era vivida como experiência e não como doutrina. De um tempo em que Jesus não era apenas adorado, mas escutado. E cada dito, cada frase solta, era como uma semente lançada na alma de quem ouvia.
e só brotava no tempo certo. Esse tempo pode ser agora. Talvez seja por isso que tantos sentem, ao ler essas palavras, uma sensação de familiaridade, como se já as tivessem ouvido antes, mesmo sem conhecê-las, como se estivessem adormecidas dentro de si, e ao serem ouvidas novamente, despertam. Porque a verdade, quando é profunda, não precisa ser nova, ela apenas precisa ser relembrada. O Evangelho de Tomé funciona como esse lembrete. Ele não vem para ensinar algo que não sabemos, ele vem para nos lembrar daquilo que esquecemos. E o que esquecemos é que o Cristo que buscamos do lado de fora, na verdade, deseja nascer dentro de nós. Ele quer ser formado no íntimo, no secreto, no invisível, Essa é a proposta espiritual mais radical que podemos encontrar. Reconhecer que somos filhos do Pai vivente, que carregamos dentro de nós o sopro divino, que fomos criados para mais do que apenas obedecer. Fomos criados para amar, para conhecer, para nos unir. E o Evangelho de Tomé, ao nos entregar esses ensinamentos de forma tão direta, nos coloca diante de um espelho espiritual. Um espelho que nem todos estão preparados para olhar, mas que, uma vez visto, jamais pode ser ignorado. Se você chegou até aqui sentindo que algo dentro de você se moveu, eu quero te convidar a comentar. Escreva: "O reino está dentro de mim", ou "Eu quero despertar". Essas palavras têm força. Elas criam ponte entre o que você sente e o que você declara. E quando deixadas nos comentários, podem tocar outras almas que talvez estejam apenas esperando um sinal para também despertar. Deixe seu comentário, seu like e se inscreva para não perder os próximos capítulos dessa revelação que ainda tem muito a mostrar. Enquanto avançamos na leitura do Evangelho de Tomé, um detalhe se torna cada vez mais evidente e impossível de ignorar. A ausência total de relatos sobre milagres, sobre a paixão de Cristo ou sobre a ressurreição física. Isso, que para muitos pode parecer uma omissão imperdoável, na verdade, aponta para uma intenção muito mais profunda. Esse Evangelho não quer prender o leitor nas manifestações externas do divino, mas conduzi-lo diretamente para o centro da experiência espiritual. Ele não busca provar algo, não deseja impressionar, não se apoia em sinais visíveis. Ele fala com quem está pronto para ouvir com os ouvidos da alma. É como se cada palavra fosse uma porta e a chave estivesse dentro de quem lê. Ao tirar de cena os grandes eventos sobrenaturais, o texto nos força a voltar o olhar para dentro, para o lugar onde os verdadeiros milagres acontecem, o coração. E é exatamente isso que pode ter tornado o Evangelho de Tomé tão temido pelas autoridades religiosas do passado. Porque ele não fundamenta a fé na cruz, nem no túmulo vazio, mas no autoconhecimento espiritual. Para ele, a grande obra de Jesus não está em seus feitos externos, mas na verdade que ele semeou na consciência humana. É um Jesus que não deseja ser adorado como um ídolo distante, mas seguido como um mestre vivo, um mestre que não aponta caminhos fora de nós, mas que revela aquilo que está escondido dentro de nós. E é aí que ele se torna verdadeiramente perigoso para os sistemas de controle religioso. Porque se o reino de Deus está dentro de você, por que você precisaria de alguém para guiá-lo até lá? Se a verdade está adormecida na sua alma, o papel da instituição deixa de ser o centro e passa a ser o suporte. E essa inversão de poder não era bem-vinda para os líderes que queriam manter o domínio das Escrituras e da salvação. Ao longo dos séculos, esse tipo de espiritualidade foi sendo apagado. A Igreja, ao se institucionalizar, precisou de dogmas, de hierarquias, de uma teologia da culpa que mantivesse os fiéis em obediência. E textos como o Evangelho de Tomé não serviam a essa estrutura. Eles eram, por definição, subversivos, porque chamavam o homem comum a uma intimidade direta com Deus.
Eles ensinavam que não há separação, que o divino habita no silêncio do ser, que o Filho do Homem está em todos aqueles que despertam para a verdade. Eles libertavam. E isso, para quem governava pela fé, era perigoso demais. Em diversos trechos do Evangelho, a figura de Jesus se revela como alguém que conduz seus discípulos para uma dimensão além da letra, além do visível. Ele fala por enigmas, lança desafios, propõe paradoxos. Ele parece saber que a verdade não pode ser ensinada como uma lição, mas apenas despertada como uma memória. E nesse estilo quase zen, quase místico, o texto carrega uma força que toca especialmente os buscadores sinceros, aqueles que não se satisfazem com respostas prontas, mas desejam ver com os olhos do Espírito. Entre os ditos mais reveladores, há um que diz: se teus líderes espirituais dizem que o reino está no céu, saibas que os pássaros do céu chegarão primeiro que vós. Se dizem que está no mar, saibas que os peixes o encontrarão antes. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos. Essa frase não apenas contesta as visões tradicionais sobre a localização do divino, como também expõe o engano de uma fé projetada sempre para fora. Jesus, nesse texto, parece estar implorando para que o homem olhe para dentro, não para fugir do mundo, mas para reconhecer que o sagrado não é algo distante, é algo que pulsa na essência de tudo. E quando lemos isso com atenção, percebemos o quanto esse ensinamento ecoa em diversos outros momentos do próprio Evangelho canônico. Quantas vezes Jesus falou por parábolas? Quantas vezes ele se retirou para orar em segredo? Quantas vezes ele disse que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça? A diferença é que no Evangelho de Tomé, essa abordagem não é exceção, é a regra. O texto inteiro é construído como um mosaico de provocações espirituais. Ele não quer formar teólogos, ele quer formar despertos. Ele não quer convencer intelectos, ele quer incendiar corações. Mas talvez a parte mais desafiadora desse evangelho seja a sua proposta de iluminação pessoal. Ele afirma que quando o ser humano se conhece, ele conhece a própria divindade. Isso não significa que o homem seja Deus, mas que há uma centelha divina em cada alma, uma faísca sagrada que precisa ser reacesa. E essa ideia, se verdadeiramente compreendida, anula a dependência. Ela transforma o fiel em buscador, transforma a religião em caminho, transforma a adoração em encontro. É por isso que o Evangelho de Tomé ainda hoje causa desconforto, porque ele confronta, ele não aceita passividade, ele exige ação espiritual, ele clama por um mergulho interior. E isso, em um mundo onde muitos querem ser conduzidos sem esforço, é radical, mas é também libertador. Porque uma vez que a luz se acende, ela não pode mais ser apagada. Se você sentiu que essa mensagem falou com a sua alma, eu quero te convidar a deixar nos comentários a frase: a luz já está em mim, ou eu quero reencontrar o Cristo dentro de mim. Essas declarações são sementes, e quando você escreve, você ativa algo dentro de si. Comente com fé. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que também busca respostas. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas e se inscreva no canal. Ainda temos muito a descobrir juntos. À medida que o Evangelho de Tomé se desenrola diante dos olhos atentos de quem ousa atravessar sua superfície enigmática, algo curioso começa a se formar na mente e no espírito. Ele não oferece explicações fáceis, mas sim vislumbres de um conhecimento mais elevado, quase ancestral, como se estivesse sussurrando verdades veladas desde os primórdios da criação. Entre os ditos contidos no texto, muitos parecem parábolas em forma pura, e não é por acaso.
Essas parábolas não são lineares, não têm começo, meio e fim, como nas narrativas comuns. Elas surgem como chaves espirituais, pedaços de um quebra-cabeça cósmico que, uma vez compreendido, pode revelar não apenas o Cristo histórico, mas o Cristo eterno, aquele que habita na dimensão do espírito e da consciência desperta. Um dos ditos mais marcantes afirma que o que tiverdes em vós vos salvará, mas se não tiverdes em vós, aquilo que não tendes em vós vos destruirá. Essa afirmação, embora desconcertante à primeira leitura, carrega uma sabedoria quase profética. O texto não está falando de algo externo, mas de um fogo interno, de um poder adormecido no íntimo do ser humano. Ele sugere que a salvação não é um prêmio futuro, mas um estado de ser que nasce do reconhecimento da própria essência. E mais do que isso, ele afirma que a ausência dessa verdade interior pode levar à destruição, não física, mas espiritual. É como se dissesse que o maior perigo não está fora, mas dentro do vazio de quem ainda não despertou para quem realmente é. Essas parábolas ocultas desafiam tudo o que nos foi ensinado a aceitar sem questionamento. Elas não impõem dogmas, mas nos chamam a contemplar o silêncio. Elas não exigem práticas exteriores, mas uma honestidade radical com a própria alma. E nesse ponto, o Evangelho de Tomé se torna mais do que um texto. Ele se transforma em espelho, em instrumento de revelação. Porque suas palavras, quando lidas com fé e com sede de verdade, começam a ressoar dentro de nós como ecos de algo que já sabíamos, mas tínhamos esquecido. Essa ressonância se intensifica quando comparamos essas parábolas com as palavras registradas nos evangelhos canônicos. Jesus sempre falou de modo a ser compreendido por quem estava pronto. Ele dizia: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." E essa frase é mais do que um convite, é uma senha. Uma forma de separar aqueles que buscam apenas religião daqueles que desejam comunhão verdadeira com Deus. O Evangelho de Tomé parece estar escrito inteiramente sob esse mesmo espírito. Ele não é para convencer multidões. Ele é para despertar os poucos, os que anseiam ver com os olhos do Espírito, os que intuem que há algo mais por trás da superfície da fé tradicional. Curiosamente, várias das passagens do Evangelho de Tomé têm paralelos diretos com frases que estão nos evangelhos da Bíblia. Isso causou perplexidade entre estudiosos, porque indica que o texto não foi escrito como um apócrifo marginal, mas sim como parte de uma tradição legítima, ainda que esquecida. Em um trecho, por exemplo, Jesus diz: "Se de dois fizerdes um, e o interior como o exterior, e o masculino com o feminino em um só, então entrareis no reino." Uma fala extremamente simbólica que aponta para a união dos opostos, a reintegração do ser, a cura da dualidade interna. A mesma mensagem aparece, ainda que em outra forma, quando Jesus diz aos fariseus que o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas que ele já está entre vós. Essas conexões entre Tomé e os textos canônicos levantam uma pergunta incômoda. Por que então ele foi excluído? Se suas palavras ecoam as do próprio Jesus, se sua essência não contradiz, mas aprofunda, por que o medo? A resposta talvez esteja no que o texto não possui. Ele não legitima estruturas. Ele não valida instituições. Ele não sugere a necessidade de um sacerdote, nem impõe regras litúrgicas. Ele aponta diretamente para a fonte, sem atravessadores. E isso, para um mundo movido a controle e obediência, é subversivo demais. Teólogos contemporâneos, de diferentes linhas, têm se debruçado sobre o Evangelho de Tomé com olhos novos. Muitos reconhecem que, longe de ser um texto herético, ele pode representar uma das mais puras transmissões do ensino de Jesus. Um ensino que foi deliberadamente abafado, não por ser falso, mas por ser livre demais.
Alguns chegam a dizer que Tomé revela o que Jesus ensinava em segredo, apenas para os que estavam prontos, uma dimensão esotérica da fé, voltada para a transformação interior e o despertar da consciência. E essa ideia, ainda hoje, continua sendo um desafio, porque implica que muito do que construímos ao redor da figura de Jesus pode ter perdido o seu foco principal, a experiência viva com o divino dentro de nós. Tomé não fala de crença cega, mas de conhecimento direto, de gnose, de luz interior, de retorno à origem, de um caminho que não é trilhado por fora, mas por dentro. Ele nos recorda que a verdadeira fé não é dizer que Jesus vive, mas permitir que ele viva em nós. Se isso tocou o seu coração, eu te convido a deixar aqui nos comentários a frase "Eu quero que o Cristo viva em mim", ou então "Desperta, luz divina". Essas palavras podem parecer pequenas, mas elas são sementes. E quando você escreve, você planta no invisível uma intenção espiritual. Deixe seu comentário, compartilhe essa luz. Curta o vídeo, se inscreva para continuar caminhando conosco nessa jornada de revelações. Ainda há muito mais oculto à espera de quem ousa ver com os olhos do Espírito. Conforme o Evangelho de Tomé vai nos conduzindo por seus labirintos espirituais, uma sensação estranha começa a surgir, a de que esse texto não foi apenas rejeitado por acaso ou por razões teológicas. Há nele uma força latente, uma centelha de poder espiritual que parece ter sido considerada perigosa demais para circular livremente. E à medida que investigamos mais profundamente a natureza dessa exclusão, percebemos que ela não se deu apenas por diferenças doutrinárias, mas por algo ainda mais inquietante: o medo. O medo de que, se o ser humano comum acessasse esse tipo de sabedoria, ele se tornaria livre demais. Porque no âmago desse evangelho há uma proposta clara e corajosa. Você não precisa de ninguém para encontrar o reino. Você só precisa despertar. Essa é uma mensagem que, ao longo da história, foi enfrentada com resistência por autoridades religiosas e políticas, porque toda a estrutura de poder se alimenta da ideia de intermediação. A religião organizada, em muitos períodos da história, deixou de ser ponte e se tornou barreira. Ao invés de facilitar o acesso ao divino, passou a controlá-lo. E textos como o Evangelho de Tomé se tornaram ameaças justamente por romper com esse paradigma. Eles não invalidam a fé. Eles a devolvem ao seu estado original. Um estado de encontro, de revelação, de intimidade direta com o sagrado. E isso, quando compreendido profundamente, se torna uma revolução. É por isso que a simples leitura desse evangelho causa algo diferente. Ele não tenta convencer, ele não argumenta, ele simplesmente lança luz. E a luz, quando toca as sombras que carregamos dentro, provoca reações. Há quem se sinta desconfortável, há quem se sinta profundamente atraído, há quem chore, há quem fuja, mas ninguém passa por ele indiferente, porque suas palavras não são apenas frases antigas, elas são espelhos. E quem olha para esse espelho espiritual vê aquilo que sempre esteve escondido por trás das máscaras da religiosidade, da rotina, do medo. Vê o Cristo não como uma figura distante, mas como uma chama viva pulsando dentro do peito. Talvez essa seja a maior ameaça que esse texto representa para as estruturas que sempre buscaram controlar o acesso ao divino. Porque ele não apenas questiona a necessidade de templos e intermediários, ele destrói essa necessidade. Ele mostra que o altar mais sagrado é o próprio coração, que a oração mais poderosa é o silêncio interior, que o caminho da verdade não é seguido com os pés, mas com a alma, e que o maior milagre não é caminhar sobre as águas, mas lembrar quem somos de verdade. Em um dos ditos mais impactantes, Jesus afirma: "Eu sou a luz que está sobre todos. Eu sou o todo saiu de mim e o todo retornará a mim. Divide um pedaço de madeira e lá eu estou. Levanta uma pedra
e me encontrarás ali. Essa afirmação desconstrói qualquer separação entre o espiritual e o material. Ela mostra que o Cristo está em tudo, em todos. Que o sagrado não está preso a rituais, a dias da semana ou a lugares santos. Ele está na matéria, no invisível, no cotidiano. E, acima de tudo, está dentro de você. Essa compreensão, se aceita com o coração aberto, liberta. Mas também exige coragem, porque não dá mais para transferir a responsabilidade. Não dá mais para viver no automático. Quem desperta não volta atrás. E é por isso que esse evangelho fala tanto aos dias de hoje. Em um mundo saturado de dogmas, de manipulações religiosas, de espiritualidades rasas, ele surge como um chamado ao retorno à essência. Um lembrete de que o divino não é algo a ser alcançado, é algo a ser relembrado. Ele não está longe, ele está aqui, agora, em você. E isso nos leva ao ponto mais delicado de toda essa revelação, porque o Evangelho de Tomé nos obriga a fazer uma escolha. Continuaremos repetindo fórmulas e dogmas, esperando que alguém nos diga o que fazer para agradar a Deus? Ou vamos ousar entrar no silêncio, olhar para dentro e encontrar a centelha viva que pulsa em nosso espírito desde antes do mundo ser mundo? A segunda opção é assustadora, mas também é libertadora. Ela exige que abandonemos muletas espirituais, que deixemos para trás a fé infantilizada, que nos tornemos adultos na fé, capazes de caminhar com maturidade e verdade. E é esse chamado que ecoa por trás de cada linha desse evangelho esquecido. Não se trata de rejeitar a tradição, mas de ir além dela, de escavar o tesouro que foi escondido sob os escombros do tempo, de recuperar o fio dourado que liga cada alma ao Criador. De viver o Evangelho não como um livro, mas como uma experiência viva, uma jornada espiritual de reencontro. E é por isso que o Evangelho de Tomé continua tão atual. Porque ele não é um texto do passado, ele é uma chave para o presente, para o agora, para esse exato momento em que você lê estas palavras e sente que há algo diferente acontecendo dentro de você. Se essa chama acendeu em seu espírito, escreva nos comentários: "O sagrado está em mim", ou "Eu escolho despertar para a verdade". Não subestime o poder dessas palavras. Quando declaradas com sinceridade, elas se tornam orações vivas. Deixe sua mensagem, curta este vídeo para que mais pessoas descubram essa verdade esquecida e se inscreva no canal. O próximo passo dessa jornada está mais perto do que você imagina. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você foi tocado. Talvez uma dúvida antiga, talvez uma esperança esquecida, talvez uma sede por respostas que nenhum sermão conseguiu saciar. E é exatamente por isso que este momento é tão importante. Porque não estamos falando apenas de mais um vídeo que termina. Estamos falando de uma semente que foi plantada no seu coração. Uma revelação que, se você permitir, pode transformar sua jornada espiritual de forma profunda e verdadeira. Queremos muito saber como essa mensagem falou com você, como ela ecoou em sua alma. Comente aqui embaixo com a frase: "Eu senti a voz de Deus neste vídeo". E compartilhe em palavras simples o que esse conteúdo despertou em você. Seu comentário pode ser o sopro de fé que outro coração precisa para se reerguer. E quando você escreve, você dá um testemunho silencioso, mas poderoso, um testemunho que atravessa a tela e conecta almas. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores, cheios de verdade, profundidade e luz. Cada vídeo aqui é feito com zelo, oração e propósito para que você seja alimentado espiritualmente e fortalecido na fé. Deixe também o seu like. Ele não é apenas um clique, é uma forma de apoiar essa missão e fazer com que essa mensagem alcance mais vidas. Quanto mais você interage, mais o algoritmo entende que este conteúdo precisa ser visto. E mais pessoas são tocadas por Deus. E claro, não deixe de assistir ao próximo vídeo, que já está na tela final
esperando por você com mais revelações surpreendentes, mais verdades escondidas e mais sinais espirituais para a sua caminhada com Deus. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração e que a luz de Cristo ilumine cada passo do seu caminho. Que Deus abençoe sua vida de maneira poderosa, abundante e inesquecível. Até o próximo vídeo.